Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A quem interessa retirar o poder de investigar dos promotores de justiça é a clamorosa pergunta do Ministério Público a toda a sociedade brasileira. E para falar sobre as propostas de emenda à Constituição, tanto federal como estadual, para limitar o trabalho do Ministério Público, hoje recebemos o Procurador de Justiça, Felipe Locke Cavalcante, que é presidente da Associação Paulista do Ministério Público. Obrigada por estar aqui. Além da PEC 37, que está lá na Câmara Federal, foi apresentada também uma PEC aqui na Assembleia Legislativa para retirar o poder de investigar dos procuradores de justiça de prefeitos, deputados estaduais, o próprio governador, secretários de Estado. Qual vai ser a consequência se essa PEC for aprovada? Maria Lídia, se essas PECs passarem, nós teremos uma dificuldade muito grande na apuração de ilícitos e atos de improbidade e teremos mais do que isso, teremos uma dificuldade em investigar esses atos. E quanto menos investigação e mais concentração de poder de investigação na mão de uma única pessoa, significa ineficiência do Estado e impunidade. E quem é essa única pessoa? A única pessoa a investigar em São Paulo será o Procurador-Geral de Justiça. Por essa PEC ficaria assim, é isso? Exatamente, a PEC estadual levaria a isso. E a PEC federal leva à impossibilidade de qualquer investigação no âmbito criminal por qualquer promotor, ou seja, uma consequência muito grave. Nenhuma investigação fora da polícia seria válida, quer investigação pelo Ministério Público, pela Receita Federal, pela Controladoria Geral da União, pelas corregedorias, ou seja, a única investigação válida seria a da polícia. Isso acarretaria na anulação de processos calcados em prova obtida desta maneira, bem como na impunidade de uma série de pessoas. Bom, ficar na mão de uma só pessoa, do Procurador-Geral do Estado. A minha indagação é essa: se ele é indicado pelo governador do Estado e se a Assembleia Legislativa tem a prerrogativa de destituí-lo, se assim for votado lá, ele tem independência para investigar deputados e para investigar o próprio governador, se denúncia houver? Olha, haverá uma dificuldade. Nós notamos o seguinte: hoje o munícipe pode procurar o promotor de justiça na sua cidade e pode levar uma denúncia. Esse promotor pode investigar um prefeito, o promotor da cidadania pode investigar um secretário de Estado, e isto traz um benefício à sociedade, porque há mais investigação no âmbito da improbidade. Com esta concentração nas mãos do Procurador-Geral, é evidente que haverá uma dificuldade maior e uma dificuldade até para a independência total do Ministério Público. Agora, o que acontece? Que de tempos em tempos há um movimento nesse sentido de tentar mudar a Constituição para limitar o trabalho do Ministério Público. Lá em Brasília se fala muito até que seria um ato de vingança pela atuação do Ministério Público em relação a esse escândalo do mensalão que resultou em tantas condenações. Aqui em São Paulo, teria uma motivação para a apresentação dessa PEC? Os deputados estariam, aspas, contrariados de alguma forma com o Ministério Público? Olha, no âmbito estadual, esta PEC surgiu após a ação judicial do Ministério Público que cassou um auxílio alimentação, ou aliás um salário disfarçado de auxílio alimentação e pago irregularmente, portanto. No âmbito federal, a situação é mais grave, pois certamente as investigações feitas pelo Ministério Público, e são muitas, quer a favor de pessoas ou contra pessoas, no caso da escola base, no caso da favela naval, no próprio caso do Carandiru, no caso de remessas ilegais ao exterior envolvendo um deputado que está com ordem de prisão no exterior. Em todos esses casos, houve investigação do Ministério Público, de modo que há uma reação contrária destas pessoas que fizeram práticas odiosas contra o patrimônio público. Ou seja, esses malfeitores querem que o Ministério Público não participe de nenhuma investigação. Quer dizer, essas PECs seriam uma espécie de mecanismo de defesa, é a ideia que vocês têm? Exatamente. E o pior, concentrando tudo na mão da polícia, que já está assoberbada e não apura a maior parte dos crimes. Agora, a questão da polícia. O que acontece de fato? A investigação do Ministério Público conflita
com a investigação da polícia ou é uma questão corporativa? A polícia querer ter a exclusiva prerrogativa de investigar denúncias de crimes? Olha, eu acho que é um pouco de tudo. A polícia deveria investigar tudo e deveria investigar bem. Se ela investigasse bem, não haveria necessidade do Ministério Público investigar, porque ele receberia uma prova boa e poderia formular uma boa acusação. O fato é que a maior parte dos crimes não são esclarecidos e grande parte deles sequer são investigados, de modo que nós precisamos mais investigação. Por outro lado, o policial não tem independência, ele pode ser removido a qualquer momento de qualquer investigação. Ou seja, nós não temos uma polícia independente e eficiente. O Ministério Público, por sua vez, vem complementando essas investigações e vem trabalhando ao lado da polícia. Ele não trabalha contra a polícia, ele trabalha para a sociedade. Quer dizer, uma atuação, é um trabalho complementar de investigação? Exatamente. Podemos falar assim? Podemos falar, e mais do que isso, ao Ministério Público incumbe o controle externo da atividade policial. E para controlar alguém é preciso investigar. Ou seja, se há uma má investigação em curso ou se há o envolvimento de policiais em crimes, há necessidade da investigação do promotor para cumprir a Constituição. A última questão é a constitucionalidade. Pode o Poder Legislativo Estadual mudar a Constituição do Estado de maneira que ela se contraponha àquilo que determina a Constituição maior, a Carta Brasileira? Evidente que não, pois a Constituição Estadual deve ter simetria com a Constituição Federal. Mais ainda, para dirimir questões internas do Ministério Público, o poder de iniciativa é do Procurador-Geral de Justiça. E, por outro lado, no âmbito estadual, já houve uma tentativa passada de uma legislação no mesmo sentido que foi objeto de uma liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal. E no âmbito nacional, esta PEC 37, ela apresenta uma constitucionalidade duvidosa e conflita com tratados assinados pelo Brasil, inclusive o Tratado de Roma, que trata do combate a lavar dinheiro e organizações criminosas, no qual, em seu artigo 15, está expresso que o Ministério Público deve investigar. Agradeço muito sua entrevista. Uma boa noite. Muito obrigado, Maria Lídia. Gabriel.